Olá, nós estamos aqui no canal Eu, Ronald e eu, do Coaches Club, do Instituto do Gestor e do meu canal Pontuando, onde você está me assistindo aqui agora e também nos outros canais. E você vai ver esse vídeo em muitos lugares. Sabe por quê? Porque esse vídeo é muito importante. Desculpa, gente. Nós vamos falar de neurociência aplicada ao marketing. Nós vamos chamá-lo de neuromarketing. Fica aí que daqui um pouquinho nós voltamos para dizer de que se trata. Olá, estamos aqui no programa especial Pontuando, no Instituto do Gestor do Coaches Club. Eu e Ronald pesquisamos numa área, a área de neurociência. Claro que não é a área de nenhum de nós dois, né? Nós somos engenheiros, nós somos homens de mídia, a gente não é médico, a gente não é psicólogo, mas a neurociência, ela traz uma coisa interessante, que é o funcionamento do cérebro. Como que os cientistas estão pesquisando e verificando como o cérebro funciona? Principalmente como o cérebro funciona diante de alguma coisa que deva chamar a atenção dele. Olha bem, nós não estamos falando de neurociência para enganar o consumidor, não. Nós estamos falando de neurociência para o empresário, o trabalhador, a pessoa que quer vender o seu serviço, conseguir influir nas pessoas de maneira honesta, mas realmente influir, que é aquele start do momento em que a pessoa vai contratar o seu serviço ou do momento em que a pessoa vai comprar o seu produto. Eu chamei aqui o Ronald, né? Nós estamos nesse programa agora, sempre fazendo esse bate-bola, e ele saca um bocado desse assunto. Não somos especialistas, né, Ronald? Mas a gente saca um pouquinho desse assunto. Eu vou deixar o Ronald falar um pouquinho aí daquilo que ele conhece e vou começar aqui alguns tópicos para a gente poder fazer esse bate-bola. Fala aí, Ronald. Pois é um assunto que eu comentei contigo, eu gosto muito para a gente falar. Conforme você falou, nós não somos especialistas, mas de política e de neurociência, todo brasileiro entende um pouco, né? Futebol também. Então, a gente vai falar aqui. Espero que o público entenda que a gente está usando pesquisa, né? Você, principalmente, é um estudioso eu falo que você é um especialista em generalidade, porque você conhece muita coisa, fala sobre muita coisa, muito assunto, e você se aprofunda nos assuntos. Eu acho que isso que é o legal. Então, a gente vai trazer esse tema voltado para o marketing. Conforme você falou, o marketing ele pode ser usado para o bem e para o mal. Claro. Né? Ali ele está sendo usado, quando é uma campanha de publicidade, ele está sendo usado para criar uma expectativa de compra de um produto, e ele não está sendo usado para o mal. É um recurso que a empresa tem, e, aliás, todos nós, seres humanos, a gente usa, né, essa questão dos gatilhos mentais, às vezes inconscientemente, a gente vai falar sobre isso, usa inconscientemente para convencer as pessoas a fazerem as nossas vontades, né, a realizar aquilo que a gente pretende. Isso na relação interpessoal, na relação familiar, na relação de negócio. Então, o que a gente vai fazer hoje é tentar gerar nas pessoas que vão assistir esse vídeo a consciência de como são usados esses recursos, né? Para a pessoa entender que aquilo ali existe, é uma ciência por trás, uma formulação por trás, para que você atenda às necessidades daquela empresa que está te gerando comercial, ou numa relação de negócio, você vai poder usar isso também. Então, pode ser para o bem ou para o mal, mas a gente vai mostrar o que acontece nos bastidores da neurociência. É verdade. O Ronald, eu tava lendo sobre esse assunto, né? Eu me lembrei de um caso interessante. Algum tempo atrás, hoje em dia, parece bobagem eu falar isso, mas é verdade. Depois que aconteceu o 7-1 da Alemanha no Brasil, eu não olhei mais para futebol. Eu não assisto mais coisa de seleção, não quero ver Copa, não quero ver nada. A última Copa, pessoal, eu tive que participar da Copa porque a minha empresa estava fazendo uma promoção com a cervejaria, então eu tinha que ir lá assistir o jogo, mas foi penoso para mim. Depois do 7-1, eu não sou apaixonado,
Mas assim, não gostei, não quis ver mais, achei aquilo dramático, falei, quer saber, isso é uma bobagem. Bom, mas então, naquela época do 7-1, eu me lembro de ter visto já tem muitos anos isso, né? Eu me lembro que eu vi um clipe mesmo, de algumas jogadas de um jogo, né? Agora eu não vou me recordar se era brasileiro, se era internacional. Pá, 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 pá. Eu falei, nossa, mas esse jogo foi um jogão de bola. Aí, quando chegou de noite no Sport TV, aquelas coisas lá, na época tinha net, sei lá, não era Sky, era net. Aí eu assisti o futebol todo. Quando eu assisti o jogo todo, eu descobri que só aquelas jogadas eram bonitas. O jogo foi uma porcaria. Então, olha só o que é você editar. Claro que ninguém queria vender aquele produto, né? Aquilo ali estava sendo passado de graça na TV. Mas eu achei muito interessante que eu falei assim, pô, esse editor de texto me enganou, né? Resultado, se ele quisesse criar uma audiência para alguém ir assistir aquele jogo, ele já tinha conseguido, porque eu fui assistir aquele jogo por causa do clipe que ele fez, de alguns segundos, entendeu? Então, o interessante é o seguinte, o que ele despertou ali em mim? Ele despertou alguma coisa na minha mente que eu fiquei feliz, alegre, né? Eu fiquei assim, envolvido. E isso é um processo mental, né? Então, olha bem, eu fiz uma colinha aqui daquilo tudo que eu li, pesquisei, e você também tem aí a sua colinha. Então, olha bem, o que nós estamos tentando ver aqui, se existe algum tipo de marketing infalível capaz de dar o start àquele botão comprar, né? Eu prefiro falar, e eu acho que você também, eu prefiro falar do botão do engajamento, né? Porque o marketing não é só para compra, né? Mas vamos falar de compra, vamos falar de estar disposto conforme eu fiquei disposto diante do clipe do cara. Nas descobertas da neurociência, fala-se do cérebro. Então, a gente tem 3 em 1, nosso cérebro é 3 em 1. Né? Isso é coisa que você sabe e tal, mas eu vou comentar assim mesmo. O cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro primordial, é o primitivo. Né? Ele tem aquela estrutura mecânica, os órgãos internos, um funcionamento básico. Aquilo ali é o início de tudo. Qualquer animal, né, desde lá do réptil, que são os primitivos, né, para suprir as nossas necessidades básicas. Agora, tem um sistema que é chamado sistema límbico, tá? Eu falando assim, fica parecendo até bonito. O sistema límbico, ele é o sistema emocional. E tem o neocórtex, que é o sistema que trabalha a parte, o conjunto de ações da racionalidade. Então, eu sei que você sabe a resposta. Mas eu vou fazer a pergunta aqui, e vou deixar você comentar. O que será que o nosso assistente aqui agora, o nosso ouvinte, acha? Naturalmente que no momento da compra, do engajamento, não é o sistema primitivo que está funcionando, porque ele atende às necessidades básicas. Qual será a parte cerebral, que a neurociência estudou, que estaria ligada ao start da compra, ao start de engajar no produto? O sistema límbico, que é ligado ao emocional, ou o neocórtex, que é ligado ao racional? 1 minuto para você pensar e responder. Agora o Ronald vai comentar. Diz aí, Ronald. Bom, deixar um tempinho aí para o pessoal pensar, mas a tendência, né, a lógica da gente pensar é em relação ao neocórtex, né? Você vai falar, não, eu faço a compra consciente. Isso aí é uma visão generalizada. Todo consumidor fala, não, eu compro porque eu quero, eu sou induzido, né? Eu não sou manipulado. Essa é a ideia. Então, para ele chegar a essa conclusão, ele fala, não, eu compro racionalmente. Mas, independente se você é um ser humano que não é manipulado, na verdade, você é manipulado. Todos nós somos manipulados. A gente compra com o sistema límbico. Sistema límbico. Você vai falar mais sobre isso, mas isso aí, independente do seu nível de conhecimento, de quanto você estudou, ou quanto você é esperto, entre aspas, você vai comprar. Quem vai te proporcionar o efeito da compra vai ser o sistema límbico. E aí eu queria que você falasse sobre isso, com as pesquisas que você fez, para confirmar se eu estou certo ou não. A resposta da neurociência é que é o sistema límbico mesmo que compra. No homem, na mulher, na criança e tal. Inclusive, tem umas sacadas muito interessantes.
Por exemplo, se você estiver com necessidade naquele momento, não vá fazer uma compra. Porque necessidade ela não age sobre a sua razão, ela age sobre a sua emoção, né? Então, por exemplo, você vai no supermercado com fome. Você vai comprar mais comida do que você precisa, né? Ah, mas isso aí está ligado ao cérebro primitivo, é minha necessidade de me alimentar. Não, isso está ligado às suas emoções. Porque você vai ver um produto bonito, um produto apetitoso, né? Por que que você não faz uma cozinha azul ou uma cozinha cinza? A não ser em locais que fabricam. Porque você precisa de um ambiente que te dê sensualidade. E se alimentar é uma coisa ligada aos nossos sentidos, ligada à sensualidade. Você vê a cor de uma fruta, né? Você vê um prato colorido, todo mundo fala de prato colorido. Tudo isso invade o sistema límbico, não tem nada de racional nisso aí, né? Se você vê um doce bonito no meio da rua, e falar que você quer comer porque você está achando que aquilo ali é o momento, bobagem. Você vai comer porque você foi conquistado pelas cores. Então, é o sistema límbico. Agora, o neocórtex ele é ligado a análises lógicas, a percepções de convívio social, em que você adquire uma máscara porque você quer ser educado com as pessoas, né? Mesmo com pessoas que você não conheça, ou pessoas que você acha assim, que não vão interagir com você, você tem um comportamento padrão. Isso é uma coisa racional. Uma outra coisa interessante é que a matemática e a filosofia também estão ligadas ao córtex racional. As pessoas têm maneira de achar que os filósofos são pessoas que ficam assim, né, a esmo e sonhando, nada disso. O filósofo ele é um racionalista. Ele faz uso do córtex, do neocórtex, né? O filósofo é um matemático travestido em ciências da vida, não é isso? Então, quando você está comprando alguma coisa, você não está filosofando. Agora, quando você compra e você não entende exatamente por que você comprou, né? Aquele caso assim, pô, eu devia estar bêbado no dia que eu comprei essa camisa. Naquele momento ali, aí você começa a querer justificar, não é verdade? Então, olha só, convencionalmente, o que que rola aí? As pessoas José, querem saber... Oi, posso te interromper só nessa passagem, fala à só para não vontade. perder o time? Ah, Na Grécia Antiga, as ciências, né, a filosofia, a matemática, isso tudo caminhava junto, né? Eram as ciências. Depois, com o passar do tempo, a gente veio dividindo isso em áreas de conhecimento e tal, mas isso tudo caminhava junto. Então, o filósofo naquela época, ele entendia de matemática, ele entendia de ciências humanas, ele entendia de uma série de astrologia, ele entendia uma série de vertentes, né, que não se resumia só a uma área do pensamento humano. Então, a questão do cérebro, né, racional é exatamente isso. Né? Ali estão todas essas áreas do conhecimento. é. Hoje é que a gente bota isso em compartimentos. Pois é, a racionalidade nos fez dividir demais as coisas e depois a gente não junta, né? Inclusive nas escolas a gente tem mania de ensinar as coisas muito em separados, talvez fosse melhor juntar. Mas é como você falou, realmente a racionalidade é isso aí. Agora, dentro do nosso dia a dia, o marketing tradicional, o que que ele faz? Ele faz uma entrevista com você, um questionário, ele quer saber quais são as tendências. No YouTube está cheio de questionários, né? Outro dia, um camarada estava falando, infelizmente eu esqueci o produto, mas o cara estava me perguntando, eu acho que era coisa ligada a finanças, uma coisa ligada a esse Pix que está aparecendo aí. Aí o cara fez a primeira pergunta, você faz isso assim? A minha resposta foi não. E aí ele fez a primeira pergunta, a segunda pergunta, a terceira pergunta, a quarta pergunta, a quinta pergunta, todas as perguntas, a minha resposta foi não. Mas eu estava interessado em saber de que se tratava. Mas ali nas perguntas não teve nenhuma pergunta que me conquistou para eu tentar saber de que se tratava. Olha só, eles erraram no questionário. Então, o mercado convencional, ele trabalha com entrevista e questionário, mas ele não trabalha com a subjetividade, tá certo? A subjetividade,
é uma coisa que é trabalhada no marketing ligado à neurociência. E a gente usa muito da subjetividade, tá certo? Por exemplo, quando você vai, eu não sou muito a favor disso não, mas quando você vai numa convenção, né? Você para um carro na porta, o seu carro, minimamente você está bem vestido, né? Se você for lá na convenção, você é um dos participantes, não sei se você raciocina assim, mas o seu carro vai estar lavado. Você não vai chegar lá com o carro sujo. Alguém vai olhar para o teu carro? Não, mas é o conjunto da obra, tá certo? Você vai chegar lá com uma roupa limpa, ela pode não ser sofisticada. Você vai chegar lá com um carro limpo. Se você for acompanhado, você vai com a sua esposa, ela também vai estar, né? E mulher entende muito dessas coisas, né? Ela fala com você, não, você não pode ir assim e tal. Quer dizer, esse aspecto subjetivo das reações humanas diante de alguns formatos, isso faz parte da neurociência. Isso é absolutamente sistema límbico. Tá. Então, a tomada de decisão, a nossa conclusão aqui é o seguinte, a tomada de decisão de compra é do sistema límbico, ela é emocional. Bom, agora, Você deu exemplo, você deu exemplo da tomada de decisão, né? E como isso é usado. Voltando, a gente fazendo um looping aqui, voltando lá no futebol que você comentou, né? Quando você assistiu um trecho de um jogo e aí você se interessou em assistir o jogo todo. Isso é usado o tempo todo no marketing. Eu vou te dar o exemplo de... Agora, acho que não tem mais isso. Mas, na época, se contratava jogadores, os times de futebol contratavam jogadores pelo DVD. Então, o olheiro lá, ele pegava um DVD, as melhores jogadas daquele garoto, daquele jogador de tal time, levava para a comissão técnica, ou levava para o presidente do clube, ou para um diretor do clube, falava, assiste o DVD aí do jogador tal, que está no time lá do Acre. Aí o cara assistia, via só jogadas boas do cara, e é lógico que o DVD vai ter o quê? A nata. Tudo que ele fez de bom ali vai estar dentro daquele DVD. E aí o cara contratava pelo DVD. Mas, de repente, é o que você falou. O cara faz aquilo e não faz mais nada. Né? Você vai contratar um cara que não faz mais. Foi as únicas sortes que ele deu na vida. E sobre você se desinteressar por alguma ruptura, você falou do 7-1, eu tive o 7-1, eu fiquei muito chateado e fiquei um tempo sem ver futebol. Mas eu gosto de futebol, voltei a assistir. Mas uma ruptura que eu tive muito grande foi quando o Ayrton Senna morreu. Eu era um cara que assistia Fórmula 1 direto, assim, acordava de madrugada, Grande Prêmio do Japão, estava eu lá assistindo o Grande Prêmio do Japão, assistia. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros naquela época, né? Talvez um jovem agora nos escutando não tenha a dimensão, eu às vezes converso com meu filho sobre isso, não tem a dimensão do que foi o Ayrton Senna para o Brasil, né? Mas ele era o cara que fazia você acordar cedo no domingo para assistir uma corrida, acordar de madrugada, reunir os amigos para assistir uma corrida de Fórmula 1, e ali, com a morte dele, eu acho que isso foi totalmente interrompido. E a gente não consegue ver no panorama assim, alguém que possa substituir, possa chegar ao nível que trazer o brasileiro para um interesse tão grande por um esporte como foi Ayrton Senna. Ele transformou aquele esporte, que não era o nosso esporte principal, em algo que era muito assistido por todos nós. A participação do público brasileiro era muito grande na Fórmula 1. Isso agora existe, lógico, quem gosta de Fórmula 1 e continua gostando. Mas eu fui um daqueles que interrompeu aquela jornada de Fórmula 1. Você vê como é que essas coisas são traumáticas, né? Eu nunca gostei de Fórmula 1, não. Eu gostava de corrida de carro. Se você me chamasse para ver uma corrida de carro física, eu vendo lá, que não fosse com circuito, eu gostava. Agora, a Fórmula 1 eu achava assim, muito cheia de detalhes, que eu achava que aquilo não era automóvel. Mas não veio em tal caso. Agora, sabe o que eu achava interessante na Fórmula 1? E eu e o resto da humanidade, provavelmente, porque as pessoas que gostam de Fórmula 1, não necessariamente brasileiros, adoravam Ayrton Senna, por alguns motivos. Ele tinha uma competição com o Schumacher lá, que ele até se deu mal, ele fez o Schumacher se dar mal uma vez. E ele tinha uma jogada seguinte, ele era estrategista e ele era frio. Ele parava e ficava pensando e tomava uma decisão certa. Aquele cara era racional. Ele não trabalhava com o sistema límbico. Ele não se deixava levar pelas emoções, né? Mas nós, quando estamos na frente do futebol, na frente da Fórmula 1,
na frente de um produto, na frente da TV, na frente da internet, nós estamos o tempo todo desavisados, não é isso? Então, tem um negócio interessante aqui que eu coloquei no nosso estudo, que é a estratégia do marketing falível. Ela tem que, você vai criar um grande sistema de manipulação dos consumidores e desenvolver estratégias de marketing e vendas infalíveis. Primeiro, isso não é verdade, não é infalível. Por que não é infalível? Porque o consumidor ele também percebe a estratégia, tá certo? Outra coisa, uma coisa que a neurociência leva em consideração, e até uma médica fez um comentário aqui interessante, que quando pegaram algumas falas dela e colocaram numa reunião de marketing e falaram que aquelas eram estratégias para levar o consumidor a fazer alguma coisa, ela se sentiu traindo o público dela. Porque o trabalho dela era exatamente para colocar a pessoa percebendo como que o cérebro trabalha e ficasse avisadamente tomando noção das coisas que estão acontecendo, né? Então, por exemplo, eu li um livro há muitos anos atrás de um cara, um livro que é uma bíblia desse tamanho assim, de um tal de Robert Fisher. Acho que não, eu não sei se é Fisher, talvez não seja Fisher não, mas é um nome assim meio... eu não vou lembrar agora. Bom, esse cara, ele tinha sido um secretário de Estado, um correspondente a um ministro da Economia do Clinton. E ele escreveu um livro dessa idade. Depois que esses caras saem do governo, eles falam uma opção de coisa, né? Revelam uma opção de coisa. Uma das coisas que ele revelou, que eu achei assim bombástico, é que ele falou assim, a maioria das grandes empresas, elas fazem propagandas de que elas se ocupam do meio ambiente, de que elas se ocupam da sua alimentação, que elas têm carinho com os animais, né? E têm carinho com você. E isso não é verdade. Ela não tem carinho com você. Então, quer dizer, eu não estou falando mal das marcas, né? Assim como os jornais, às vezes, que veiculam notícias, o editorial nunca consegue ser imparcial, porque ele é daquele. Por melhor que seja a equipe jornalística, não é exatamente imparcial, porque ele tem a ideologia dele. Ele consegue ser imparcial quando ele tem a ideologia dele, consegue fazer com que o outro lado saia de uma maneira neutra, né? Então, quer dizer, a neurociência serve também para chamar a atenção de nós, consumidores, nós, espectadores, nós, analistas, de que muitas vezes as pessoas estão nos manipulando mesmo quando elas não querem, tá certo? Mesmo quando elas não estão com aquele fito. Então, a neurociência ela não existe para você fazer um marketing e levar as pessoas no bico, não. A neurociência ela existe para que você, como consumidor, você, como espectador, tenha ciência das suas limitações. E o vendedor, o marketing, o homem que vai, a pessoa que vai colocar o produto, tenha noção de que essas pessoas também estão se instruindo, né? De forma que você consegue criar, sim, uma venda que eu não vou dizer que é infalível, mas que é uma opção bastante sedutora. Essa é que é a ideia. Então, a neurociência não quer criar um troço que vai te enganar e vai te colocar alguma coisa bela abaixo. Ela quer fazer uma coisa sedutora para a sua necessidade real, né? Os desafios do neuromarketing aí são exatamente conhecer esse consumidor, esse cérebro, e conseguir uma comunicação com o cliente. Por exemplo, eu vou deixar para você falar isso aí. Vamos falar o seguinte, toda marca tem uma cor. Por quê? Por que nós trabalhamos as cores nos nossos produtos? Quais seriam as cores mais adequadas para determinados produtos? Eu falei da cozinha, né? A cozinha tem o azulejo tem que ser colorido, o prato tem que ser colorido, né? Diz que a gente se alimenta melhor. Fala um pouquinho da cor aí, meu caro amigo marqueteiro A Ronald. gente teve uma mesa de debate sobre Feng Shui, né? Falando sobre, né, com o Fabiano, É muito interessante falando aquela exatamente mesa. sobre cores. Você vê que as cores ela funciona no Feng Shui, funciona no marketing. Então existe uma ciência das cores aí. Mas eu quero só dar um passo atrás e falar sobre a tomada de decisão que a gente estava comentando. Você falou
que as decisões elas são tomadas, você citou esse exemplo da médica, existe de Platão o mito da caverna. Eu até digitei aqui para falar sobre ele. O mito da caverna, ele conta a história de pessoas que estavam dentro de uma caverna, né? Só para resumir aqui, pode ser que eu esqueça algum detalhe, mas só para quem não ouviu falar ainda, depois pesquisa, que aí você vai saber mais sobre isso. Mas o mito da caverna é o seguinte: Platão dizia que existiam pessoas dentro de uma caverna e essas pessoas estavam acorrentadas e voltadas para o fundo da caverna, onde a luz que vinha da entrada da caverna refletia as sombras do que estava acontecendo lá de fora, e essas sombras eram refletidas na parede do fundo da caverna. Então, as pessoas entendiam que a realidade do mundo era aquilo que estava sendo refletido na parede. Então, um belo dia, dos prisioneiros ali, ele fugiu, ele saiu da caverna, ele viu o mundo real e ele voltou para dentro da caverna e foi contar para os outros, mas ninguém acreditava nele, porque ele tinha visto, mas ele estava contando e as pessoas, não, a realidade é aquela ali. Então, isso funciona muito no nosso mundo. Inclusive, aquele filme Matrix, ele é baseado no mito da caverna. Então, o que eu estou falando aqui sobre a caverna, quem assistiu Matrix sabe, já vai linkar agora que é exatamente aquilo ali. O mito da caverna é o filme Matrix. Então, é uma realidade que você está vendo, mas que ela realmente, na verdade, ela não é a realidade. Ela é uma realidade que você está enxergando. Mas, na verdade, existe por trás dela uma outra realidade. Estou sendo meio filosófico aqui, mas é esse o mito da caverna. E a publicidade, a notícia, né, o que você está falando sobre jornais, por exemplo. O jornal, eu acho que é muito mais ético se o jornal falar, não, eu tenho uma linha editorial voltada para a esquerda, ou eu tenho uma linha editorial voltada para a direita. E se declarar assim. Porque aí você sabe que se você concorda ou discorda, mas ele está se posicionando, você sabe que aquilo ali você está vendo. Agora, querer pousar de imparcial e ter uma tendência ideológica para o lado A ou para o lado B, eu acho que é o errado. Então é importante você ter esse conhecimento. O que a gente está fazendo é exatamente expandindo a mente das pessoas para que elas consigam falar, não, duvide do que você está vendo, questione o que você está vendo. Né? Não é você ter opinião sobre tudo, é uma outra coisa que está acontecendo na humanidade hoje. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Então, a opinião pode ser a mais esdrúxula possível. Não, mas eu tenho direito de ter opinião. Realmente você tem o direito de ter opinião. Mas procure saber sobre aquilo para você ter uma opinião. Você emitiu uma opinião pelo simples fato de omitir uma opinião, porque você escutou de A, B ou C, e aí você compilou aquilo e aquilo passou a ser verdade, procure se aprofundar. Então, você ter uma opinião é realmente você se interessar pelo assunto e buscar mais a fundo o conhecimento daquilo. E aí voltando à publicidade, às cores, tudo isso é usado na publicidade para vender um produto ou gerar um engajamento ou te convencer de alguma coisa. Mas isso não é imoral ou ilegal. Às vezes pode ser usado de forma imoral ou ilegal, mas é um recurso. E as empresas podem usar isso e a gente usa isso. É o que eu te falei, na nossa vida pessoal a gente usa isso. Então, sobre cores, existem estudos, por exemplo, que a cor vermelha, a cor amarela, elas geram a questão da fome, do desejo. Então, você conhece, vou usar a mesma frase que o Fabiano usou naquela mesa de debate. Você conhece alguma rede de fast food que usa amarelo e vermelho, ou vermelho e amarelo? Não tem só um. Exatamente. É usado, as cores são usadas, o Bob's, por exemplo, né, usa a cor vermelha também. Então, aquilo ali é para despertar a fome. O iFood é vermelho. Exatamente. O azul ele gera confiança. Então, você vê o Facebook, é azul lá. Né? Tem várias marcas que usam a cor azul para gerar confiabilidade.
Então, a publicidade, ela usa esses estereótipos e a questão de cor, de cheiro. Vou te dar um exemplo sobre aroma. Como esse recurso é usado também. Passa na frente de um Subway. Qual o cheiro que você vai sentir? Você vai sentir o cheiro do sanduíche do Subway. Aquilo ali não é saindo da cozinha sem querer. Não, Aquilo ele ali é não tem proposital. nada de ao acaso. Aquele cheiro está sendo jogado para fora para quando você passar ser atraído para lá. Grifes de roupa usam isso na loja. As lojas têm um aroma específico para quando você sentir aquele aroma, você lembre daquela marca, daquela já linka. Eu não sei se todo mundo que vai assistir esse vídeo vai lembrar disso, mas eu lembro assim da minha infância, quando entrava em uma Kombi, uma caminhonete, aquele cheiro do banco de couro, aquele cheiro era... Cheiro de carro novo. Eu lembro disso. Cheiro de carro novo, exatamente. Esse cheiro, ele te leva, te desperta a memória, né, de alguma coisa que vai te linkar aquele produto. Então, isso tudo é proposital. É isso que as pessoas... Você não precisa fugir disso, mas ele é feito para isso mesmo, para você... A gente tem que estar ligado para poder jogar o nosso produto, mas também para saber como que nós estamos sendo influenciados. Porque, olha só, na neurociência tem um tópico lá que eles falam o seguinte, que 90% das informações que nós recebemos são linkadas, são processadas no inconsciente. Ontem, conversando numa live, nós vivemos fazendo live entre nós, né? Você faz live com o Cristiano, eu também fiz uma ontem, só que eu faço menos que você. E as nossas lives são muito interessantes. Então eu me solto lá, falo o que eu penso. Aí eu estava falando uma coisa interessante, que eu achei interessante, que era o inconsciente, o Lacan, que é um psicólogo, eu não entendo nada de psicologia, mas ele tem uma tese que diz o seguinte, que o Lacan via o nosso inconsciente como se fosse uma linguagem, né? Então ele trabalhava a ideia da linguagem, porque ele dizia que o inconsciente é formado pela linguagem. Então vamos linkar com isso que nós estamos fazendo aqui. A linguagem ela é cheia de símbolos. E nós estamos falando de símbolos, sejam visuais, sejam textos escritos, sejam sonoros, sejam olfativos que você mencionou aí, cores, cheiros que nos levam para determinadas coisas, né? Todos esses processos são imagens ou são grafias levadas para o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente trabalha com isso aí. E ele está cheio desses sinais, ele está cheio desses verbetes, vamos dizer assim. Então, eu queria entrar agora naquele lance do gatilho que nós estávamos conversando em off, né? Os gatilhos, olha só, os gatilhos eles podem existir para a venda e para o engajamento, não para você enganar o sujeito, mas para você perceber uma necessidade. Por exemplo, eu vou falar de um gatilho aqui, nós vamos fazer uma relação de gatilho, mas eu vou dar exemplo de um só. Gatilho de urgência. Olha só, às vezes você está no meio da rua e você tem uma urgência qualquer, você tem uma urgência alimentar, você tem uma urgência de parar seu carro, você tem uma urgência de ir ao banheiro, né? Quer dizer, neste momento, alguém pode te dar uma solução, não te enganar, te pegar no meio do caminho e te dar uma coisa que você desavisadamente vai comprar e vai levar para casa sem precisar. Não. É a hora que o seu produto vai entrar, honestamente, para resolver o problema de quem está com uma urgência. Então, quer dizer, você ter a percepção de quais são as urgências que as pessoas passam no dia a dia, dentro do metrô, dentro do ônibus interestadual, no meio de uma estrada, no meio de uma ponte. Né? Quando eu passava antigamente na ponte Rio-Niterói, muito antigamente eu passava na ponte Rio-Niterói, eu falei, pô, se tem um defeito no carro aqui, o que eu faço? Né? Eu não sei como é que eles resolvem esse problema hoje. Mas se tem um defeito ali, o que eu faço? Era o que eu pensava. Eu passava ali e falava, meu Deus do céu, eu ficava com medo de ter com eu só andava de carro velho, entendeu? Então eu ficava com medo daquilo ali. Não sei como é que se resolve isso hoje. Deve ter helicóptero, deve ter algum celular também e tal, né? Mas naquela ponte, isso aí, como eu passei muito tempo na ponte,
A ponte ela tem câmeras, né? Então, sempre que um carro enguiça, você não precisa ligar para ninguém. As câmeras estão monitorando a ponte em Niterói e aí logo em seguida vem um reboque para te tirar dali. Mas naquela época que eu vem ia primeiro lá, o carro para te ajudar a desenguiçar. mas naquela época eu acho que não tinha, não. Uns 30 anos atrás, será que tinha essas coisas? As câmeras na ponte são bem antigas. É, 30 digo, anos, sim. Talvez mais tempo, aí eu não sei. é. Vivi isso tudo. Mas eu Eu uma passo na vez, ponte há muito tempo. eu uma E vez já viajei ali existe. no estado do Rio, ali, rapaz. Eu tava com a gasolina abaixo, falei, meu Deus do céu, onde tem um posto de gasolina aqui? Nossa, passei sufoco. Mas vamos falar dos gatilhos. Bom, nós temos alguns gatilhos mentais. Eu vou falar esses gatilhos, vou pedir para o Ronald ir comentando, porque o Ronald é bem ilustrado nisso aí. Alguns gatilhos mentais. Escassez, urgência, que eu falei dele, autoridade, né? Eu quero falar sobre autoridade antes dele falar. Reciprocidade, prova social, o porquê das coisas, antecipação, novidade e relação dor e prazer. Existem outros gatilhos, mas eu vou falar desse aí. Eu queria falar do gatilho autoridade. Eu estava vindo pela Avenida Rio Branco no meu carro. Aí eu sou um cara assim muito apressado. Tá? Eu tenho mania de dar seta, cortar, sair, tal. Não é coisa muito que tem muito a ver com a minha idade, não. Mas eu sou assim, muito ansioso. Aí eu parei o carro, senti uma senhora atravessando. Eu não me esqueço da blusa vermelha dela, era meia curvada, ela estava atravessando e um garoto auxiliando ela. Eu peguei, parei o carro, o sinal abriu. O cara de trás, num carro branco, buzinou nervosamente para que eu aproveitasse o sinal e entrasse. E eu fiquei parado esperando a dona acabar de atravessar. Eu tinha que fazer isso era o óbvio. Aí o camarada desviou, o carro parou do meu lado e olhou para mim. Abriu o vidro do lado e olhou para mim. Quando ele olhou para mim, ele não falou nada. Um minuto para o pessoal perguntar por que ele não falou nada. O pessoal falou, ele olhou para você e viu que você era muito forte. Não é nada O disso. pessoal já está analisando, não deve ser isso, não. Não deve ser isso, não. Ele era um cara muito novo, um rapaz. E eu sou um cara velho. Né? Eu olhei para a cara dele, ele olhou para a minha cara, não soube por que eu fiquei parado, porque a dona já tinha acabado de atravessar. Isso foi um lapso de segundo, ele não me xingou, eu fiz a conversão e virei o carro e ele perdeu a vez, porque se ele queria entrar ali, ele teve que ir direto, porque ele veio tentar discutir comigo. Aquilo ali foi a autoridade da idade, entendeu? Eu, quando jovem, várias vezes eu tive vontade de falar coisas com pessoas, mas como eram pessoas mais velhas, eu parei. Isso existe em Olha, animais. uma coisa que eu digo a respeito desse caso aí que você contou, é assim, é uma boa educação que ele deve ter recebido também. Boa educação. A Ele teria me questão da desafiado. autoridade, isso aí um conceito que você recebe, né? São os princípios que você recebe familiares e tal. Então, você, com certeza, se você olhar para uma pessoa mais velha, você não vai xingar, você vai pensar duas vezes. Ao passo que se for na mesma idade, talvez naquele ímpeto ali da raiva, você acaba xingando. Agora, essa garotada de hoje, aí eu já tenho minhas dúvidas se não vai xingar. Eu acho que vai xingar e muito. Mas se o cara tiver alguma percepção, ele olhou por que eu estava parado, porque estava lógico, o sinal abriu, eu acelerei, mas eu parei porque eu vi a dona caminhando, ela não podia estar ali, ela estava errada. Mas o fato dela estar errada não me dá licença para fazer uma besteira. Bom, então vamos falar dos gatilhos mentais. Fala aí o primeiro gatilho da escassez. O que você acha? Ô Zé, da escassez é muito simples. Assim. Alguns eu vou dar exemplo e outros eu vou dar exemplo. Eu até tinha falado com você da gente fazer uma brincadeira de pegar comerciais antigos e usar os exemplos de comerciais antigos usando os gatilhos. Então, por exemplo, da escassez, eu não vou usar o comercial, vou só dar um exemplo que últimos dias da promoção, né? As redes de eletrodomésticos só hoje. Black Friday, isso é escassez. Sim, vai acabar. Né? Se você não comprar agora, o problema do gatilho da escassez é que se você usar ele errado,
ele acaba denegrindo a imagem. Né? Se você fala assim, últimas vagas, aí no dia seguinte você está últimas vagas, no outro dia você está últimas vagas, Então você estava não mentindo. funciona. Exatamente. Então você tem que usar ele com integridade. Então se você falar assim, ó, faltam 5 vagas para eu encerrar minha turma de consultoria, por exemplo, beleza, faltam 5 vagas. Acabou aquilo, ó, acabou. Quando você acaba, você fecha, a pessoa tem a sensação de que realmente era verdade. Então aquilo passa a ser um gatilho real. A próxima que você fizer, ele já vai entender aquilo como um gatilho realmente verdadeiro. Né? O da autoridade, eu queria citar, pular o da urgência aqui, falar um pouquinho da autoridade. Da autoridade, vou pegar um comercial e, se as pessoas não lembrarem, eu vou colocar isso aqui na descrição dos vídeos que a gente mandar para os canais, para quem assistir esse nosso vídeo tem acesso a esse conteúdo, que é uma da propaganda da Kaiser. A Kaiser tinha uma propaganda que ela fazia assim, o cara falava, olha, todos os dias marcas de cerveja estão disputando em balcões de bares e restaurantes a preferência do público. Mas nada melhor do que um especialista experimentando e dizendo, falando sobre o produto. Aí ele chamou Fritz, aí aparece um alemão, um grandão, experimenta a Kaiser aí o Fritz bebe a Kaiser. Né? Então, ali é a prova da autoridade. Quem disse que todo alemão entende de cerveja ou é um especialista em cerveja? Né? Ele está usando a autoridade do alemão, o Fritz é o nome do alemão, né? Então ele coloca o Fritz como um especialista. Ele ainda fala na propaganda assim, nada como um mestre cervejeiro para testar a qualidade da Kaiser. Né? Então, eu, assim, sinceramente, eu não gosto da Kaiser. Né? E eu acho que muita gente não gosta. Não sei nem se tem ainda a cerveja Kaiser, não sei se ela existe ainda. Mas era uma cerveja que, para mim, não representava muita coisa, não. Mas você vê como ele quis colocar a autoridade em cima do mestre cervejeiro. Né? Reciprocidade. Deixa eu só fazer um comentário aí, claro. sobre autoridade. É uma coisa que quando eu pensei no meu canal, o Pontuando, eu quis colocar no canal a autoridade, não de uma pessoa, no caso eu, você e outros que estão comigo lá, porque o canal é meu, mas eu chamo pessoas para bater papo. Você aparece no meu canal, o Rogério vai aparecer, o Cristiano e etc. Né? E o Nilson, o Cirilo, que são nossos amigos aí. Então, quer dizer, existem autoridades. Mas o que eu quero com a palavra autoridade, só para exemplificar aí? Autoridade seria aquela pessoa que está dizendo a verdade, que está trazendo dentro do limite dela do conhecimento, ou trazendo algo que você possa pesquisar, né? Você disse uma vez para mim que os coaches não são necessariamente pessoas que sabem exatamente aquilo. O coach funciona como se fosse um psicólogo. Ele extrai de você a sua verdade e faz você funcionar com a sua realidade. Quer dizer, ele tem a capacidade de fazer você se auto-instruir e te dar caminhos. E não, sim, ele tem o conhecimento que ele vai enfiar para você, goela abaixo. Uma coisa muito bacana isso que você falou. Então, aqui a gente funciona desse jeito. A autoridade que eu gostaria no canal, que eu pretendo provocar como gatilho mental, é que você acredite realmente no que eu pesquisei, sem demagogia, sem sensacionalismo e sem também ideologia. Eu quero passar a verdade. E o Ronald da mesma forma. Bom, então vamos seguir aí. Você pulou da urgência, né? Deixa eu só voltar nesse da autoridade, que eu acho interessante comentar. Você já viu propaganda de pasta de dente em que aparece um cara de jaleco branco falando 90% dos dentistas recomendam a pasta dental, não sei o que lá? Fulana de tal. Cara, aquilo ali, ele está colocando autoridade em cima do cara. Aquele é um ator que está ali, ele não é um dentista. Ali não tem um dentista, é um ator que está com jaleco branco, representando um dentista, e eles estão falando que tantos por cento dos dentistas recomendam o creme dental, não sei das quantas lá. Mas isso pode ser até, mas aí eu acho que é mais uma jogada comercial, né, de
Eles chegarem para os dentistas e falar, toma aqui a amostra grátis, recomendo o nosso creme e tal. E aí o cara passa a recomendar aquele creme lá. Agora, você pegar a autoridade de uma classe. O consumidor sabe que aquilo é mentira. Eu acho que ele perde a autoridade quando o consumidor sabe que aquilo é mentira. Porque ele não trouxe... A gente tem um radar muito grande para mentira, né? A gente já nasce com esse chip já dentro da gente. Então assim, a mentira ela não passa muito despercebida, não. A pessoa às vezes até não pode não ter consciência, mas alguma coisa dentro dela está dizendo que isso aí não é verídico, isso não é verdade. Vamos para outra? Vamos para urgência. Fala um pouquinho da urgência. Então, o gatilho da urgência é aquilo que você falou do gatilho a escassez e a urgência, elas caminham muito, muito próximas, né? Tem uma história da urgência, que é o cara que ele estava com sede no deserto, então ele chegava, aparecia um cara, o cara vendendo gravata. Ele falou, não quero gravata, quero água. O cara, não tem água não, mas tem gravata para vender. Aí o cara, não quero gravata. Aí o cara vai, a urgência dele era água. Aí ele vai, passa por 3 pessoas vendendo gravata e ninguém arrumava água para ele. Até que ele chega no oásis. Quando ele chega no oásis, tinha um segurança na porta do oásis assim, e falou, eu tenho dinheiro aqui, eu quero entrar para beber água, estou com sede e tal. Aí o segurança fala, tudo bem, mas aqui só entra de gravata. Essa foi genial. Eu imaginei então, isso. A urgência ali, qual é a urgência? A urgência é a água. Água. Só que aí, ali agora a urgência passou a ser a gravata. Então, esse é o gatilho da urgência, né? Um exemplo assim, uma brincadeira, mas só para a gente... Muito sensacional, adorei essa. Eu achei genial esse seu exemplo aí. Porque, olha só, em cima da urgência, alguém criou a necessidade da gravata. E o marketing, aquele que não quer se aproveitar de você, ele se antecipa à sua necessidade e fala assim, em regime de urgência, esse cara vai precisar dessa gravata. Então, ele fez aquilo que aconteceu ali. Existiam os caras vendendo gravata para você chegar lá. O outro é que estava desinformado, entendeu? Exatamente. Mas mesmo quando ele recebeu o anúncio de que ele precisava da gravata, ele sabia que ele podia voltar e comprar essa gravata. Ele não tinha que sair de casa com ela, tá entendendo? Então, quer dizer, aquele cara que estava vendendo a gravata, ele estava no lugar certo, no momento certo, né? Esse é o marketing verdadeiro. Outro gatilho que eu acho legal, que não está na relação que você passou, né, no roteiro que a gente criou para falar do tema, mas é o gatilho da surpresa. Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, a publicidade hoje, ela está muito pobre. Pobre não no sentido de investimento, que é isso aí eu acho que cresceu muito. Né? A publicidade na internet, hoje tem muito investimento. Se criam campanhas mirabolantes com investimentos altos, tal, mas eu acho que ela empobreceu na questão da sutileza da mensagem. Porque a mensagem hoje ela é muito direta. Ela aparece alguém lá falando aqui da sutileza. Eu vou dar um exemplo. Eu vou entrar nessa que eu quero falar sobre surpresa. Mas existia uma sutileza. Mesmo quando você indicava alguém para comprar o seu produto, você usava de sutileza. Você lembra do comercial daquele chocolate batom? Sim. Que aparecia uma criança? Compre batom, compre batom. Seu filho merece batom. Quando você for no mercado, lembre de comprar batom para o seu filho. Aquilo ali era mensagem direta. Está falando, compre batom. Pronto, a mensagem é essa, compre batom. Mas existia a sutileza da brincadeira da hipnose. Como se estivesse hipnotizando a mãe para comprar o chocolate e batom para o filho. Então, hoje, a publicidade está muito direta. Então, vou dar o exemplo da 1, 2, 3 milhas, né, que aparece o tempo todo comercial nos canais fechados lá. 1, 2, 3 milhas, voe pela 1, 2, 3 milhas, compre 1, 2, 3 milhas. Aí está muito direto a campanha. Né? Não existe mais aquela sutileza que você cria uma história que vai, até por conta, talvez, da nossa impaciência em relação
O tempo. ao tempo e ao conteúdo. Cada vídeo que você assiste, existe aqueles vídeos de 5 segundos que aparece, né, no YouTube. Por exemplo, você vai assistir um comercial, um vídeo, entra um vídeo de 5 segundos. Aqueles 5 segundos ali você é obrigado a assistir, você não consegue pular ele, porque é a monetização do YouTube. O YouTube está ganhando ali. Então, você entende que aquilo ali é um pedágio que você tem que pagar. Aí, o que a Tramontina fez? Ela criou um comercial que estava o marido sentado na beirada da cama, ela vinha penteando o cabelo, ela falou, meu bem, eu estava pensando, final de semana, a mamãe, aí ela só começava o assunto. Aí ele falava, não! Ele respondia, não, na hora. Aí aparecia a Tramontina assim, corte rápido, Tramontina. Aí descia a faca. Entendeu? 5 segundos. Eles fizeram uma publicidade, eles pegaram 5 segundos e criaram uma publicidade da faca. Tramontina, corte rápido. Então, aí descia a faca assim. Pronto, acabou. Foi o que o cara fez com a esposa ali. Alguém vai falar aí que é machista e tal. Assim, não estou entrando nesse mérito, estou entrando na criatividade da publicidade. Mas podia ser o contrário, né? Ela podia também estar respondendo para o caso a mamãe vir aqui. Aí poderia ser. Né? Ali foi fizeram uma sacada genial, né? Foi muito boa. E aí eu ia falar do gatilho da surpresa. Deixa eu falar do gatilho da surpresa só um minutinho? Claro. Olha só. Eu vou falar isso aqui em público, nós não somos patrocinados por nenhuma marca. E outro dia, uma amiga falou comigo assim, ô Zé Roberto, você vai comprar isso assim? Pede pelo iFood. Eu falei, o iFood eu não peço. Ele falou, por quê? Porque o iFood me irrita com a música dele, que é muito alta, e com ela, ele entra em todos os inícios dos meus vídeos e fica cantando, e eu não quero saber daquilo. Aí ela pegou e falou assim, poxa, mas eles querem fazer propaganda. Eu falei, pois eles me irritam. Eu não baixo o aplicativo, eu não uso, eu faço de outra forma. Aí eu peguei e fui ler lá alguns comentários sobre não sei o que lá e tal, virou um cara lá. Eu não compro nada do iFood porque ele atrapalha meus vídeos. Então, olha só. O iFood tinha que levar isso em consideração, porque eu vi eu e mais 2, 3 pessoas que se irritam com a marca. Entendeu? E eu sou daqueles caras que é o seguinte, eu sou vingativo. Se você me encher o saco com um troço mais de uma vez, conforme o iFood faz, eu não consumo, eu não uso. Entendeu? Eu não uso, eu faço de propósito. Não, eu não peço pelo iFood, eu não peço. Por quê? Porque atrapalha os meus vídeos. Mas segue aí. Antes de falar da surpresa, já que você falou da música, eu vou citar aqui um gatilho da analogia. É quando você fala de uma coisa e aí vincula aquilo a uma outra, ao seu produto. Né? Existia a propaganda do Danoninho, em que eles usaram aquela música do bifinho, né? Porque o Danoninho vale por um bifinho, era o slogan deles, né? Então, o Danoninho é saudável, um alimento saudável, vale por um bifinho. Então, tinha uma música que era o bifinho, que era aquela me dá, Danoninho já. Eu quero Danoninho já, me dá Danoninho. Aí, bom, era a música, não sou... Minha interpretação aqui não foi muito boa, não. Mas quem lembra dessa época? Exato. Então, era uma música que você escutava, uma música que era agradável, você colocava crianças fazendo aquilo. Então, a publicidade, ela era sutil e, ao mesmo tempo, ela criava o gatilho mental da analogia. Quando você escuta a música, você escuta, você lembra do produto. E você vê, essa publicidade tem 30 anos. Deve ter uns 30 anos ou mais. E até eu canto a música, eu cantei e você lembrou da música. Então, é analogia. Falando da surpresa, vou citar o gatilho da surpresa que eu tinha até comentado antes do vídeo com você. Aparece um comercial de um cara gordinho, aquelas bochechas rosa, uma camisa preta, fundo preto, não gastou nada nesse comercial. E
E ele cantando, acordo de manhã, pego o meu pijama, tiro o pijama e tomo café. Ponho o meu pijama e volto para a cama. A música também não é a interpretação correta, mas a música é isso. Então ele vai cantando essa música, uma rotina que ele não fez nada. Ele saiu da cama, tomou café, tirou o pijama, botou o pijama de novo, voltou para a cama. Aí aparece no final do comercial, aparece a marca da Honda, aquele aceleração da moto, e fala assim: a vida é mais do que isso. Honda. Pronto, acabou o comercial. Então aí é a surpresa. Você está assistindo um comercial que está falando de cama, de pijama, de tomar café, de sono, de preguiça, e de repente o cara joga do outro lado, né? Ele te puxa para um lado. As artes marciais usam muito isso, né? Você usa a força do adversário contra ele. Você puxa o cara de um lado e arremessa ele para o outro, né? Isso aí é o que o comercial usou no gatilho mental da surpresa. É um comercial bem interessante falando sobre... Ele deu aquele choque, né? Porque o cara não estava fazendo nada, né? E a Honda é uma maneira de resolver a vida. O Ronald, nós estamos quase uma hora de programa. Tem uns gatilhos... A conversa vai, né? Tem uns gatilhos aqui. Por exemplo, autoridade eu entendi, escassez eu entendi, achei bacana. Urgência eu achei bacana. Se você deu vários exemplos, é interessante. Agora, tem o gatilho do porquê, que é mais ou menos fácil de imaginar. Tem o gatilho da novidade. Tem o gatilho da antecipação, que eu não sei dizer. Relação dor-prazer eu entendo. Antecipação eu não sabia da ideia, mas reciprocidade. Como é que seria o gatilho da reciprocidade? Reciprocidade é o gatilho que a gente usa o tempo todo. A reciprocidade é quando você faz um conteúdo desse, você pesquisa, você gera um conteúdo bacana e você entrega aquilo para as pessoas. E aí, depois de você entregar esse valor, a pessoa ela sente por você reciprocidade. Ela sente que você trouxe algum valor para ela. Ela começa a te acompanhar. Se sente com a vontade de te devolver de alguma forma. Então, a publicidade usa isso, né? Quando você entrega um conteúdo de valor, isso a gente está fazendo o tempo todo, a gente está procurando entregar um conteúdo de valor para que depois você peça para ela se inscrever no seu canal, para ela dar um like no seu vídeo, para ela compartilhar. Isso é reciprocidade. Quando a pessoa assiste um vídeo e ela compartilha esse vídeo para familiares, para amigos, né? E ela manda isso para as pessoas que ela gosta, com o intuito de gerar valor para essa pessoa, pronto. Ali é o gatilho da reciprocidade, né? Ela já está entendendo que você está gerando alguma coisa para ela e ela se sente com a necessidade também de gerar algum valor para você. Esse é o envolvimento que traz o gatilho da reciprocidade. Bacana. O Ronald, nós estamos caminhando para o final do programa por causa do tempo do Zoom, né? Mas eu estou gostando da conversa. O gatilho da antecipação, eu mais ou menos falei dele quando eu falei, por exemplo, de você estar no meio... Aliás, eu acho que eu falei isso em off. Quando você está no meio da cidade e você não tem onde parar um carro, você está, de repente, num engarrafamento, você está com vontade de ir no banheiro, quer dizer, a pessoa que quer gerar um produto e que quer vender um produto, ela pode pensar em soluções. Então, quer dizer, ela se antecipa ao seu problema, né? Como foi o caso lá da gravata. O cara estava vendendo a gravata sem precisar lá na frente, né? Você quer um exemplo de antecipação? Um bom exemplo. Quando você está assistindo a novela que chega no final, que eles mostram as cenas do próximo capítulo. Esse é o gatilho da antecipação. Esse é o gatilho da antecipação. Você antecipa o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, por exemplo, no próximo episódio nosso, no próximo bate-papo nosso, a gente vai falar sobre textos em publicidade. São chamados também de copy. Então, a gente vai falar como a copy é usada, como o texto é usado e também como isso é usado nos comerciais. Então, a gente vai pegar textos de comerciais, como esses textos são usados no comercial para vender produtos. Então, o que eu acabei de fazer
é um gatilho da antecipação. Eu estou antecipando o que a gente vai falar no próximo para a pessoa que tem interesse ficar já se ligada, né? interessar. Exatamente. De Esse hoje é o gatilho da antecipação. De hoje a uma semana que você está assistindo esse vídeo, o Ronald vai preparar esse conteúdo para nós aí. Nós vamos estudar, ler e falar com você quais são as últimas pesquisas. E a última coisa que eu queria perguntar para o Ronald, para a gente poder finalizar, que tem uma série de outras coisas aqui, mas eu vou pedir para ele falar da relação dor e prazer, e eu vou falar uma última coisa que eu acho muito interessante. Mas fala da relação dor e prazer, que eu vou falar essa última coisa antes que o Zoom corta meu sinal. Dizer. Então, a relação dor e prazer, ao invés de você falar do produto, você fala dos benefícios do produto, do que ele vai gerar. Então, quando você fala de dor e prazer, são as duas principais linhas de raciocínio para você falar do produto. Então, um exemplo disso é o que os bancos fazem. O produto do banco é o quê? É empréstimo, aplicação, movimentação financeira, aplicação. Esse é o produto do banco. Aí, quando você pega, por exemplo, um Banco Itaú, em que ele fala lá que ele patrocina bicicletas para a pessoa andar, ele mostra as pessoas lá com o carro batendo vento no rosto, e Itaú tem uma vida mais tranquila, e ele mostra a pessoa curtindo a vida. O que ele está fazendo? Ele está mostrando os benefícios que o produto dele pode gerar. Então, ele está trabalhando no prazer. Entendeu? Pode ser a dor também. Pode ser, olha, se você não consumir o meu produto, de uma forma ética você vai fazer isso. Mas você pode mais na frente, por exemplo, uma academia, pode usar a questão da dor. Ó, esse é um homem que frequentou a academia e teve uma alimentação saudável. Aí mostra um cara lá, né, com seus 90 anos lá no auge da forma física. Auge da forma física é brincadeira, né? Mas ele bem. E aí mostra um outro senhor que não fez isso. Um exemplo assim, acho que não existe esse tipo de comercial, mas só para a pessoa entender essa diferença. E aí mostra uma outra pessoa que tem uma forma física que não usou os benefícios da prática de esporte. Entendeu? Então você acaba criando a dor. Bom, se eu não fizer isso, esse é o meu destino. Né? Você mostra pela dor o caminho que ela vai alcançar. Tem um outro, Zé, que eu acho que a gente pode usar aqui, que eu acho que seria interessante falar rapidamente, que é o da analogia, que é você falar de um produto, mas falar de uma coisa e amarrar essa coisa na outra. Você vai lembrar do comercial da Brastemp. Aí o cara é o vendedor, ele aparecia numa poltrona, você lembra disso, o comercial da Brastemp? Eram dois caras que faziam, um de barba e o outro sem barba, e eles faziam, aí um falava assim, contando a história. Não, eu estava na loja e aí a freguesa chegou e falou, eu queria uma lavadora. Aí falou, eu tenho essa daqui, mas não é nenhuma Brastemp, madame. Ainda falava madame. Esse jargão ficou aí. Exatamente. Exatamente. Então você usa a analogia do produto. Você fala de uma outra coisa, mas aí você compara, isso não é o produto tal. O exemplo da Brastemp que usou. Né? Então você comparar um produto outro. Quem usava muito isso era Jesus Cristo, que ele usava as parábolas. Né? A parábola nada mais é do que você contar uma história, e aí vem o gatilho mental da história, e a gente vai falar na nossa próxima live, mas ele usava muito isso, que é você contar uma história e linkar isso ao conceito que você quer gerar para fazer a pessoa refletir. Isso fica. Essas historinhas que eu contei aqui, eu tenho certeza que quem assistiu essa live, quem assistiu esse nosso vídeo, esse nosso conteúdo, vai lembrar, ele pode não lembrar de muita coisa que eu falei, mas de algumas histórias ele vai lembrar. Da gravata, por exemplo, é certo que ele lembra. E o próprio nosso ouvinte, o nosso paciente, ainda que seja mais novo e não lembre, ele próprio pode imaginar agora as atuais publicidades
que elas têm vários desses gatilhos aí. Ele pode perceber isso aí e se alimentar para fazer a publicidade dele com as ideias dos outros. Para finalizar o nosso bate-papo aqui, quase todas as campanhas trabalham, obviamente, com a sua capacidade de entendimento, as suas emoções, a sua inteligência, a questão da felicidade, né? Quase todo mundo quer te prometer a felicidade. Agora, você como empresário, existe um item que algumas pessoas fazem uso, tá? Eu, às vezes, consigo fazer esse uso e isso é um estudo da neurociência, um estudo sério. Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu assisti um vídeo muito longo sobre isso, sobre várias outras coisas, mas falando uma boa parte sobre isso aí, e eu não vou conseguir passar para vocês, até porque o programa está terminando. A ideia é o seguinte, chama-se intuição. A intuição, ela pode ser um conjunto de coisas relacionadas a um processo e que você vai acumulando aquilo no seu inconsciente. De repente você fala assim, eu acho que isso vai assim, isso vai para um lado, isso vai para o outro. Isso, na realidade, não seria bem uma intuição, seria um raciocínio quase lógico que você, por ter muito conteúdo, você tem a premonição de que lá na frente vai dar o resultado A, B ou C. Você, dentro da sua empresa, tem capacidade de perceber isso pela quantidade de coisas que você passa pelo dia a dia. Você vê, por exemplo, o Ronald, como ele é um homem de gestão, um homem de marketing, o que ele fez? Ele lembrou de várias coisas aqui, de vários gatilhos, de vários exemplos, de vários comerciais. Inclusive, ficou provado aqui que ele tem memória. Porque ele lembrou da opção de coisa, né? Agora, existe uma outra intuição, e um outro estilo, um outro trabalho que os neurocientistas estão fazendo, sobre a intuição, aquela que não tem nenhum amparo nos seus recursos anteriores de observação. Essa, eles dizem que existe, mas não sabem de onde vem. Como dizem que existe, não sabem de onde vem, dizem que nós temos que abrir as nossas portas de percepção. Quando você tiver uma ideia, avalia, porque pode estar ali uma solução que veio do nada. Isso também faz parte da neurociência. Eu não vou seguir a partir disso aí, porque tem muito mais coisa aqui, mas eu não vou partir, porque senão nós vamos entrar na área da neurociência e a nossa ideia aqui é o marketing, é o neuromarketing, que esse bate-papo foi muito bom, o Ronald é cheio de exemplos, eu achei que nós fizemos um trabalho legal. Ô, Ronald, então eu agradeço a sua presença, seu bate-papo comigo, você vai colocar esse vídeo no seu canal, eu vou colocar no meu também, faz as suas considerações finais aí para a gente poder nos antecipar ao corte do sinal do Zoom. Zé, obrigado pela oportunidade, tá? Gratidão aí por a gente estar junto. Te admiro muito como pessoa. Conversar contigo flui muito, assim, sempre traz muito crescimento, então só tenho que te agradecer. Obrigado, mais uma vez. Eu que te agradeço, cara. Você me deu um caminho aqui, eu tinha feito esse estudo aqui e a gente não sabia o que ia conversar. Foi realmente uma coisa surpreendente, foi bacana. Eu vi que você tem um conteúdo bacana. A gente vai fazer muitas vezes isso daqui para frente. Então, gente, conte com isso. Eu e o Ronald e eu estaremos sempre aqui no canal do Instituto do Gestor do Curtis Club ou do Ponto Ano, que é o meu canal, e vamos estar trazendo para vocês informações a partir das nossas pesquisas e dos nossos estudos, sempre voltados para essas áreas de gestão, de venda. E no próximo Ronald e eu e Ronald, vai vir os textos de copy, né? Que ele já antecipou aqui. Ele vai, inclusive, me passar uma sinopse antes para eu também estudar e saber o que nós estamos descobrindo aí de bacana e de verdadeiro para você, que é o nosso cliente, o nosso assistente, o nosso ouvinte. Muito obrigado e até o próximo Instituto do Gestor, Curtis Club e Ponto Ano. Um abraço. Tchau, tchau.